Bom dia, irmãos. Graça e paz. Abram suas Bíblias no Salmo de número 103. Nós daremos abertura ao culto agora pela manhã com a leitura desse salmo. Um salmo de Davi, um convite ao louvor pela graça divina. Salmo de número 103. Eu estou lendo na versão Almeida 21. O salmo diz assim: Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem resgata da cova a tua vida, quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não nos trata de acordo com nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões. Pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para os que o temem permanece para todo sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós, todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta manhã em que estamos reunidos como igreja para cultuá-lo, aprender sobre a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado por esta bênção. Agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pelas todas as coisas que o Senhor criou, pela graça e misericórdia recebidas, Pai, no sacrifício de Cristo em nosso lugar. Muito obrigado, ó Deus. Agradecemos ao Senhor pela escola bíblica, há pouco, em que aprendemos sobre a liderança da igreja local. Agradecemos, ó Pai, pelos líderes que o Senhor tem nos dado, pela graça de também observarmos em Tua palavra esses aspectos a respeito da liderança. Senhor, nos guarde também nesse momento de culto, que os louvores, as leituras bíblicas, as orações e a pregação da palavra, Pai, seja feita de forma que lhe agrade, um culto a Deus como o Senhor orienta em Sua palavra, que prestemos a Ti com fidelidade e humildade diante da grandeza, da santidade e justiça do Senhor. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. O Salmo 32 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos me consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite. O meu vigor se esgotou, como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Quanto as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Tu me ordenaste crer em Jesus, e não irei fugir para outro refúgio, banhar-me em outra fonte, construir sobre outro fundamento, receber de outra plenitude, descansar em outro consolo.
Sua água e sangue não foram separadas em seu jorrar na cruz. Que elas nunca venham a ser separadas em meu credo e vida. Que eu seja igualmente convencido da culpa e poluição do pecado. Sinta a minha necessidade de um príncipe salvador. Implore dele arrependimento e perdão. Ame ser puro de coração e santo. Tenha a mente de Jesus e ande em seus passos. Não me deixe permanecer fazendo a minha própria vontade, mas faça-me regozijar por estar sob o cuidado daquele que é sábio demais para errar, amável demais para injuriar, terno demais para me reduzir a nada. Que eu não venha a escandalizar ninguém por meu temperamento e conduta, mas recomendar e indicar Cristo a todos à minha volta. Fazer o bem a todos conforme permitam as circunstâncias, e não dispensar nenhuma oportunidade de ser útil. Concede que eu possa estimar meu ser, não como medida de orgulho e soberba, mas como forma de apoio e orientação. Ajuda-me a guiar as minhas afeições com discrição, nada dever a ninguém, ser capaz de acudir àqueles que necessitam, sentir que é meu dever e prazer ser misericordioso e perdoador, mostrar ao mundo a semelhança com Cristo. No nome dele que oramos. Amém. Pastor? Bom dia, igreja. Muito bom estar com vocês novamente. É uma alegria. Alguém sabe que comemorou-se ontem? Eu descobri ontem, quase no final do dia já, o que era, uma data comemorativa. Dia do amigo. Assim, eu tenho um problema muito sério com datas propostas por motivos comerciais, não que eu não queira comemorá-las. Eu já trabalho em escala ininterrupta de turno, então sábado, domingo, feriado, para mim é quase a mesma coisa, é uma dificuldade isso agora. Então, dia do amigo, né? Verdade, criaram para que tenha mais uma data para as pessoas comprarem presentes, não é isso? Para os seus amigos, né? Mas é uma data interessante de lembrar, até porque depois eu estava para pregar domingo passado, mas por conta da viagem para São José lá, logo após o almoço a gente combinou, o pastor que pregou, e de manhã eu passei fazendo mala, estando com os filhos, então nem pude vir para a igreja. E calhou que hoje, a mensagem de hoje tem muito a ver com amizade. Não que eu vá pregar sobre a amizade em si, né? Nós não vamos fazer isso, mas vale a pena ter em mente essa ideia da amizade, né? Eu escrevi até algumas coisinhas sobre a amizade. A amizade é um negócio interessante. A amizade, ela é conivente, ela é cúmplice, né? Os amigos, eles são cúmplices uns dos outros. Eles são coniventes, inclusive, uns com os outros, para o bem e para o mal, né? É uma característica da amizade. Amigos, eles não deixam de fazer o que se propõem, pois não discordam da amizade, não do motivo. Pela amizade, eles acabam fazendo aquilo que eles se propõem, né? Pois podem não concordar com a ideia de um deles, mas não discordam da amizade, eles fazem pela amizade. A amizade torna a mente comum e os atos como de um só corpo. É bem interessante isso. Essa semana achei muito interessante, pela demanda baixa, então não tinha transporte entre o hotel que a gente ficava e o local das nossas reuniões, e é longe, né? Então, não tinha o transporte, e aí a gente teve que se virar com as caronas, porque essa turma não é a minha turma, então eu conheço muito pouco eles lá, né? Já falou, Fábio, tem mais uma vaga no meu carro, né? E foi uma experiência maravilhosa, porque eram 4 amigos. Já ia no carro. Era um carro pequeno, nós íamos em 5, apertadinho. Tinha um deles que era enorme, eu não sou tão pequenininho assim, o outro também não era tão pequenininho, tinha um menorzinho no meio, mais magro, mas era o que dirigia, né? Mas é o fato de ser amigos, né? Eles tinham uma mente em comum. Apesar deles fazerem piada um dos outros, né? Eles não têm problema de estigma, né? Porque faz parte, ele queria alegrar os amigos. Foi muito bom. Eles brincavam comigo, falavam, poxa vida, o Fábio ia parar com a gente, agora o que o Fábio vai pensar da gente? A gente fica em paz. Eu estou curtindo demais tudo isso aqui, está sendo bom demais e aprendi muito com eles, né? A respeito de amizade. É muito interessante que anos atrás, talvez eles não se lembrem disso, né? Nós não tínhamos ainda a Sofia. Em um dado momento na mesa, né, Débora, acho que você vai lembrar disso, a Valentina pediu para si uma irmã.
E o Nicolas levantou: eu quero um amigo. Aquilo me deu um nó na garganta. Talvez ele não lembre. Ele pediu um amigo. Amigos, eles são realmente importantes para a vida. E nós vamos ver isso aqui. Nós não podemos passar essa vida sem termos experimentado a bênção da amizade. Dizem alguns educadores que pais não podem ser amigos dos seus filhos justamente porque a amizade ela pressupõe conivência e pressupõe, como que é a palavra que eu usei aqui, né? Eu usei a palavra cumplicidade, porque o amigo ele encobre os erros um do outro, né? Então assim, eles fazem até coisas erradas, porque é um amigo, eu vou lá, vamos lá roubar goiaba? Não, rapaz, dá errado, o cara lá é bravo, não, mas é ele que vai, eu vou, né? É assim, a amizade funciona desse jeito mais ou menos. Vamos apertar a campainha da casa e sair correndo? Lembra quando você era criança, né? Não sei se você teve esse tipo de infância, eu tive, né? Já fiz algumas coisas desse tipo assim, mas a amizade traz isso. Mas a amizade traz outras coisas também, nós vamos ver. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas. Nós estamos ainda na nossa série em Lucas, graças a Deus por isso. E Deus tem me abençoado demais ao estudar Lucas e ler Lucas para falar com vocês. Em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. E é muito bom essa continuidade desse estudo e ver as ligações que Deus faz, as intenções do autor maior, que é o Senhor, o Espírito Santo, inspirando Lucas a escrever, e Lucas entendendo a mente do Senhor e colocando os textos nessa ordem, desse jeito, escrevendo assim, porque ele tinha uma intenção de mexer com o imaginário de Teófilo. Nós falamos sobre isso aqui, mexer com aquilo, a base da fé de Teófilo, sobre eventos que realmente aconteceram. E aqui está Lucas narrando, e eu vou ler com vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Lucas capítulo 5, 17 a 26 diz assim: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, ele quem? Jesus. Ele ensinando, e achavam-se ali assentados, no mesmo ambiente onde ele estava, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Olha só, a fama dele já tinha percorrido toda a região e vinha gente importante de todas as regiões. Os grandes teólogos daquele momento, os grandes mestres da lei vinham para ouvir Jesus. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Vamos orar? Senhor, debaixo da graça do Senhor, debaixo da Tua graça redentora, debaixo da Tua graça capacitadora, ó Deus, do Teu Santo Espírito que, ó Deus, nos envolve, nos habita, ó Deus, ó Pai, nos capacita diante do Senhor. Nós estamos aqui para pregar a Tua palavra. Senhor, abençoa-nos a mim, pregador, mas aos meus irmãos que aqui estão. Possamos sair todos aqui edificados, ó Deus, com a exposição da Tua palavra, e saímos daqui deslumbrados pelo amor do Senhor, de quem o Senhor quer, de quem Cristo é, porque o Espírito Santo veio falar de Cristo.
ele não veio falar de si mesmo. Então, não tenho direito nenhum de falar de mim mesmo, mas só de Cristo. Então, que assim seja aqui neste momento e possamos glorificar o teu nome. Louvado seja o teu santo nome. Assim oramos. Amém. Eu quero ler também esse relato um pouco em Marcos. Ele também está retratado lá. Só que Marcos, ele tem uns detalhezinhos que Lucas não coloca. Mateus também tem o mesmo relato, mas Mateus ele é mais sucinto ainda do que Lucas. Mas eu quero ler em Marcos e quero que você me acompanhe, mas pregaremos em Lucas, tá? Diz assim o texto em capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então Marcos já nos coloca em algum lugar. Em Lucas não percebemos isso, nem em Mateus, mas em Marcos nós descobrimos que ele está em Cafarnaum, dentro de uma casa. Não sei se é a sua casa, não sabemos se é a casa da sogra de Pedro, que morava em Cafarnaum, ou do próprio Pedro, ou de qualquer outro discípulo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Então a notícia correu, que Jesus estava num lugar específico parado. Então assim, dava tempo do povo chegar. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns, aí eu quero parar um pouquinho aqui para nós entendermos um pouquinho do que acontece. O que é, não deu tempo, tá, gente? E nosso projetor não ajuda muito. Não deu tempo de pegar uma casa, como que ela é, o formato de uma casa nos tempos de Jesus, naquelas cidades pequenas. Mas imagina, alguém já viu casa de pau a pique? Alguém tem noção do que é uma casa de pau a pique? Eu morei numa casa de pau a pique, né? Não é mérito, não sou melhor que ninguém, mas morei na casa de pau a pique. O que é uma casa de pau a pique? É um monte de madeira trançada, de galhos de madeira, de bambus, e sei o quê, e barro batido, e assim forma-se as paredes, né? O chão é de terra batida, né? A porta é madeira, umas tábuas mal cortadas, e as janelas assim também, e o telhado, né? Algumas dessas casas têm os telhados lá com tabuinhas de madeira, outras com telhas de barro, mas no tempo de Jesus não tinha as tabuinhas de madeira nem as telhas de barro, existia o tal do eirado. O que era o eirado, né? Essas casas, elas tinham as suas traves, né? Madeiras maiores que iam de parede a parede. As paredes, os cômodos não eram muito grandes, eles eram pequenos, de fato. Tinha uma porta e, às vezes, alguma abertura pequena mais em cima, que eram as janelas, que, no geral, eles cobriam com algum tecido grosso para proteger dos frios do inverno, ou tinha tábuas que podiam virar e fechar para não bater vento, não entrar chuva, essas coisas assim. E ela era baixa, ela não tinha os engenheiros de hoje que tinha no mínimo 2,50, né? Geralmente tinha 2 metros e pouquinho de altura dentro do piso ao teto. Tinha as traves e o pessoal trançava outros tipos de madeira ou fibras sobre aquilo lá e deitava barro e fazia um piso. Então tinha uma laje, mas a laje era feita de barro sobre madeira e palha e alguns galhos assim, porque sobre o eirado eles usavam para secar cereais. Né? As casas eram pequenas, não tinha um terreno de 250 metros quadrados, as casas eram coladas umas às outras, geralmente era um cômodo só, né? Esse pessoal às vezes tinha um pequeno quintal no fundo, que tinha alguns animais, alguma pequena plantaçãozinha, alguma coisa assim, ou ele tinha plantação fora da cidade, e esse cômodo às vezes ele tinha dois níveis, né? Então tinha um nível que ficava os animais, ele tinha poucos animais, ficava dentro da casa, e um nível maior que às vezes era a cozinha, né? E às vezes tinha outros cômodos ligados à casa, que era um quarto, era outro, né? Então, e às vezes eles faziam juntamentos de cômodos e tinham meio um pátio, né? Por isso eu ouvi falar de pátio em alguns momentos, que era um lugar que dava acesso aos outros cômodos, né? E esse pátio geralmente era aberto, nem sempre, mas aqui o fato é que esse lugar que Jesus estava era coberto. Tinha uma laje e tinha um eirado, então não era um telhado como a gente conhece a nossa igreja, bonitinho assim, né? Era um lugar que podia subir e como você lê, por exemplo, na história de Elias, né, que a mulher tinha um cômodo no eirado, né? Então assim, eles faziam às vezes um pequeno cômodo lá em cima, pequenininho mesmo, para algum hóspede que vinha de fora, para algum parente que vinha, e às vezes tinha disso. Nesse caso, essa casa, não sabemos o tamanho dela, não sabemos o tamanho do cômodo que aqui Jesus estava, sei que estava apinhada de gente fora, olhando pelas janelas, não sei o que, tal, não tinha como entrar mais gente. Aí acontece algo inusitado, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens.
Você já participou de um féretro, de carregar um caixão? Alguns já. Já ajudou a carregar alguma pessoa doente, alguma pessoa assim? 4 é pouco, gente. Então, este homem, a gente pode tirar algumas inferências aqui. Ele era muito magro. Esse homem devia estar muito definhado. Ele devia estar assim numa situação... Não fala o texto quanto tempo esse homem estava nessa cama. Se a paralisia dele era decorrente da infância, nasceu assim, né? Se em algum momento ele teve uma enfermidade, como por exemplo a poliomielite, né? Que deixava paralítico, né? Nós temos que tomar ainda hoje medicação para evitar a poliomielite, ou outras doenças degenerativas, não sabíamos se tinha uma doença degenerativa, ou se em algum momento da sua vida ele teve um acidente, que pode ter afetado de repente a sua medula, seu pescoço, e pode ser que ele for... Tudo indica que esse homem ele era inválido, como a gente chama, ou incapaz, o corpo inteiro. Inclusive, há quem diga que ele podia estar inclusive afetado na fala. Tamanho era a sua limitação, né? Na fala não temos certeza. Mas esse homem, ele era, tudo indica, muito leve e totalmente incapaz de se movimentar. E 4 homens carregaram ele numa cama, uma maca talvez improvisada, e o levaram. E olha só, eles não conseguiam introduzir ele na casa. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. Ele quem? Jesus. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Eles não ficaram falando, era um pensamento deles. Aqueles escribas e fariseus, aqueles mestres da lei, os doutores que vieram de tão longe, no seu coração, nos seus pensamentos, pensavam assim: quem é esse? Né? Então, eles arrazoaram em seus corações, né? Quem é este? Quem pode perdoar pecados, senão somente um, que é Deus? Isso é blasfêmia. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí, pensa no seu coração, o que é mais fácil? Porque é uma pergunta válida. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Voltemos para Lucas, porque Marcos nos ajudou a entender onde eles estavam. Eles estavam em Cafarnaum, eles estavam dentro de uma casa, a casa tinha como fosse uma laje, eles cavucaram de fato essa laje, introduziram este homem, eles estavam em 4 carregando este leito, e ele estava, porque Lucas ele não escreve assim, Lucas ele escreve a partir de relatos, Marcos ele escreve a partir de Pedro estava lá. Lucas provavelmente escreveu de gente que estava lá, mas não que o relato de Lucas seja menos importante ou seja inadequado. Não é disso que estamos falando. Uau! Quem era este homem que chegou num leito? Ele é um miserável. Ele era um miserável. Por que ele é um miserável? Fábio, como você pode afirmar com tanta certeza que este homem era um miserável? Porque a miséria não tem vergonha. A miséria não tem vergonha.
Você já passou pela situação de estar andando, de repente, no centro da cidade, a pé ou de carro, e de repente alguém, quase aos prantos, na súplica, pedindo nem que fosse uma coxinha para matar a sua fome, em farrapos, mulambento, sujo, desgrenhado. Ele chegou ao ponto da miséria. Ele já não se percebe alguém. Ele já não se percebe pertencente a um grupo, a um corpo. Ele já não se percebe aceito. Ele não se percebe amado. Então ele não tem vergonha, porque ele não tem nada a perder. Ele já perdeu tudo. Ou nunca teve nada. Então a miséria, ela não tem vergonha. O orgulho nos dá um senso de decência. Não estou dizendo que esse orgulho seja ruim, não é disso. Nós temos, eu quero me vestir bem, eu quero estar bem apresentável, eu quero estar alinhado, né? Não vou colocar uma blusa laranja e uma calça lilás. Não compõe, né? Não faz parte. Então existe uma ordem, uma adequação, uma decência, e orgulho nos dá isso. Aliás, a beleza, essa ordenação, essa decência, essa adequação faz parte, é um fruto indireto do conhecimento de Deus, porque Deus é ordenado, Ele é decente, adequado. As suas coisas são assim. Então, é muito interessante que o cristão, a partir do momento que começa a conhecer Deus, algumas coisas começam a mudar na sua vida, inclusive o seu senso de estética. Às vezes é um negócio intencional, mas muitas vezes é não intencional e não perceptível, mas ele muda o seu senso de estética. Ele passa, inclusive, a mudar o tipo de roupa que ele se veste. Mas não é só isso, a miséria não. A miséria ela não tem senso de decência, ela não tem senso de ordem, ela não tem senso de adequação. A miséria, ela se sobrepõe à ordem, ela se sobrepõe à decência, ela se sobrepõe à adequação. A miséria é inadequada. Nós andamos na rua e vemos um miserável, algo está errado naquele quadro, naquela paisagem que vemos, naquela fotografia que vemos, algo é extremamente inadequado para a gente. Nós somos feridos pela miséria. A miséria, ela se impõe, ela não respeita a agenda de ninguém. A miséria, ela é inconveniente. Este homem, ele não se importou de passar vergonha. Não tinha vergonha a passar, ele estava no ponto da miséria. Até porque, na concepção judaica, hebraica dos tempos de Jesus, qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer incapacidade, na mente deles, era fruto do pecado. Então, para este homem chegar em público na condição que ele estava, é assumir: eu sou pecador. E o meu pecado é tão horrendo que me colocou nessa condição, nessa cama, nessa maca. Então, imagina para este homem a condição de chegar, estado miserável, diante de outros homens e falar, está estampado na sua testa: pecador, pecador, pecador. E o pecado é tão grande quanto a sua incapacidade. Nós estudamos, alguns domingos atrás, a história do leproso. O leproso era outro miserável. O leproso estava numa condição em que não restava-lhe mais nada na vida, porque ao leproso era proibido chegar e se aproximar de outros homens, de outras mulheres sãos, porque se ele se aproximasse, ele podia ser apedrejado, mas aquele não se importava mais. Ele entrou na cidade para falar com Jesus, que era o seu último recurso, a sua última instância, porque se ele fosse apedrejado, morto já estava. Percebe que mesmo para leprosos, para muitos a miséria ainda não tinha chegado. Dos homens, com o medo de ser apedrejado ou ser rejeitado, então ele não tinha chegado no estado da miséria. Mas este que procurou Jesus já tinha chegado no estado da miséria, ele se sabia miserável. E este homem está aqui, este paralítico, ele se sabe miserável. Ele se sabe miserável.
Só que ele tem uma coisa que muitos de nós não temos, e muitos nos dias de Jesus não tinham. Por incrível que pareça, é digno de nota e de curiosidade de saber como este homem chegou a esse estado de paralisia, porque ele tinha pelo menos 4, o quê? Amigos. 4 amigos. E eram amigos de verdade. Porque não sabemos, o texto não fala da ideia de quem, não dá os nomes, não dá endereço, não dá um CPF de ninguém aqui. Mas um deles teve a ideia. Correu-se a notícia de que Jesus estava em casa e morava por ali perto, não veio de muito longe, pelo que tudo indica, e algum deles falou assim: ô, fulano, Jesus, aquele, está aí, ô, o Zé, vamos levar o Zé, vamos. E quando menos espera, um deles, de repente, está indo mastigando pão, carregando o Zé aqui, estava almoçando e vamos. E levando o Zé, sei lá qual é o nome dele. E chegaram às portas da casa, mas não tinha. Aí, de repente, um deles, o irado, não tinha planos. Não existia um projeto de vida. Ninguém pegou e arquitetou. Falei: olha, então vamos ver o seguinte: se a gente chegar, a gente sobe a escada. Então, não sei o que, tal, vamos já levar uns martelos, picar. Não, gente. A amizade não funciona assim. E eu tive prova disso naqueles 4 que estavam naquele carro comigo. Não funciona assim. A amizade simplesmente ela funciona, ela é um organismo, funciona por si só, ela é um negócio que vai, né? E alguém subiu aquele irado, o outro foi, vamos, carrega, daqui a pouco alguém começou a cavucar, o outro começou a cavucar também, e daqui a pouco o outro pegou, achou uma picareta, achou uma pá, um pedaço de pau, e começaram a cavucar, mais ou menos aqui, e não sei o que, e cavucaram e enrola. E o outro paralítico não tem decisão nenhuma, os amigos estão decidindo por ele. Ele simplesmente se submete, porque a sua miséria é tão profunda que qualquer coisa que lhe ofereçam é dádiva dos céus. Eu acho que só o estar ali, aqueles 4 com ele, já era um alento para a alma. Não sei o tamanho do buraco que criaram, deve ter amarrado ele na maca, porque imagina, criar um buraco tamanho de um homem, descer a maca inteira assim, deve ter descido de pé amarrado lá, né? O fato é que as pessoas de baixo, com certeza, começa a cair caco de barro, de galho, as pessoas se afastam e, de repente, desce uma maca com um paralítico na frente de Jesus, dentro de uma sala. Esse povo não podia correr, igual na história do leproso, então eles ficaram ali assistindo. E é espetacular, porque esses 4 homens provavelmente se debruçaram sobre esse buraco e falaram assim: e aí? Começaram a olhar. O que acontece agora? Talvez eles não sabiam em seus corações, mas eles colocaram a miséria diante da misericórdia. E ficaram ali para ver o que a misericórdia personificada ia fazer com a miséria e quem venceria essa batalha. O texto diz que Jesus viu-lhes a fé. Jesus não viu a fé só do paralítico. Jesus contemplou a fé dos 4. Jesus viu a fé de 5. Não viu a fé de 1. Aquele homem estava numa maca sabendo-se pecador, porque assim a lei o dizia para ele. Talvez ele não soubesse qual pecado. Qual pecado o levou naquela condição? Mas ele se sabia: eu sou pecador, mas eu estou aqui porque eu sou pecador. Eu estou nesse estado de miséria porque eu sou pecador. Eu sou incapaz e agora muito mais porque eu sou miserável e eu estou aqui. E os 4, sabendo que o amigo era miserável, pecador, o levaram à única fonte possível de solução. E é interessante que a maneira como Jesus aborda toda a situação, e vendo-lhes a fé, dirigiu-se ao homem, e o que ele fala? Sai andando? Não. Estão perdoados os seus pecados. Jesus, ele faz o milagre primordial, o milagre essencial,
o milagre para qual todos os outros milagres possíveis e impossíveis são nada. Porque ele habilitou aquele homem diante de Deus. Ele rompeu a barreira que existia entre Deus e aquele homem. Jesus construiu uma ponte sobre o abismo que separava aquele homem do seu Criador. Jesus perdoou-lhes o pecado. Muitas vezes nós estamos com entes queridos numa cama de hospital, entre a vida e a morte, ou em casa mesmo, febril ou incapacitado. E nós achamos que o maior milagre que Deus pode fazer naquela vida é devolver-lhe a saúde, fazer ele andar. Não. O maior milagre que Deus pode fazer naquela vida é habilitá-lo diante de Deus. Aqueles 5 tinham fé. Não a fé que hoje em dia você ouve por aí, ali existe um jargão, né? Como que é? Força, foco e fé, né? É muito comum isso no meio corporativo, força, foco e fé. Em academia, força, foco e fé. Fé em quê, querido? Fé em quê? Fé em você? Fé em você que você consegue levantar 5, 10, 15, 20, 30 quilos? Isso é fé? Isso não é fé. Fé que você consegue pagar a prestação do seu carro novo? Isso não é fé. A fé salvífica é a que importa, é aquela que você está diante da misericórdia e fala: eu creio que o Senhor é misericordioso comigo. E confessa: Senhor, eu sou miserável. Eu sou miserável na Tua presença. E o Senhor perdoa-lhes os pecados. Porque sem isso, mesmo que haja um milagre no teu físico, de nada valerá. Mas estavam aqui esses 5 homens, né? Isso é maravilhoso. Estavam esses 4 olhando e este homem recebe e ouve que os seus pecados estão perdoados, mas também ouviram os mestres da lei, ouviram aqueles que diz que toda enfermidade é decorrente de pecado, ouviram aqueles que vieram de longe, Jerusalém, Cafarnaum, Jerusalém é longe, gente. Eles vieram lá de Jerusalém para assistir Jesus, vieram de todas as partes e estavam ali, e começaram no seu coração assim: que blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Na cabeça deles, Jesus era no máximo um grande mestre da lei, um grande rabino, né? Mas daí Jesus conhecia os seus corações. Jesus, olhando para os rostos, ele sabia o que estava estampado nos corações daqueles homens. E Jesus conhecia tão profundamente o homem que talvez nem precisasse de revelação especial. Ele simplesmente sabia que eles estavam arrazoando em seus corações, que aquilo era blasfêmia nos seus corações. Aí Jesus, ele dá uma pegadinha. Que arrazoais em seus corações? Que o Filho do Homem não tem poder para perdoar pecados? Para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados? Aí ele chega, né? Aliás, ele faz uma pergunta, né? O que é mais fácil dizer? Estão perdoados os seus pecados? Ou falar para o paralítico: levanta e anda? E aí, você pensou nessa pergunta? O que é mais fácil? Eu achava que tinha uma resposta. Não tem resposta. Porque você pode dizer assim: não, é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados. Porque não tem efeito físico, não tem efeito visível. Não tem algo que diga concreto assim: olha, né, o Petri entre antes da conversão e depois da conversão não mudou fisicamente nada. Ele é a mesma pessoa, por assim dizer, fisicamente. Mas algo mudou no seu coração e algo mudou diante de Deus com ele. Então as pessoas não tinham essa capacidade de ir lá diante de Deus e falar assim: e aí, eu perdoei o pecado dele, e agora? Ele foi ligado com Deus? Não tinham. Então não podia dizer: estão perdoados os seus pecados. Apesar de ser fácil falar a frase. É fácil. Mas é impossível conferir e aferir o seu, a sua ordem, a sua essência de que estão perdoados. Então vou falar para o paralítico andar. Mas se eu falar para o paralítico andar, ele não vai andar.
E aí? Então, os judeus, os fariseus, os mestres ficaram numa encruzilhada, porque assim, eu estou falando que só Deus pode perdoar pecados, eu não posso, é impossível para mim. Só que ao mesmo tempo eu não posso falar para o paralítico andar, porque ele não vai andar, eu vou passar vergonha, é impossível. Aí Jesus fala assim, para mostrar para vocês que eu sou o Senhor do impossível, pegou para o paralítico, levanta, anda, vai para sua casa. O que ele fez? Se levantou, pegou as suas coisinhas ali e foi para casa, glorificando a Deus. Jesus provou no milagre que não é o essencial, que o essencial ele podia fazer e tinha feito. Jesus provou na cura da paralisia daquele homem que o perdão do seu pecado já tinha sido efetuado de fato. E ele vai para sua casa e os homens ali falam, nunca vimos coisas como estas. Uau! Aí você pode falar assim, Fábio, onde eu me encaixo nesse negócio? Eu não estou lá, eu não conheci nem a casinha lá, nem o casebre que era isso, eu não estou lá, mas temos algumas coisas para nós aqui. Você já se deu conta da sua miséria? Nós fomos criados no Éden insuficientes. Nós precisamos do Criador. Deus nos fez assim. Deus nos fez insuficientes, e isso é uma bênção, gente. Porque nós fomos criados funcionais apenas quando ligados ao Criador. Nós somos insuficientes. Insuficiência não é ruim, é uma bênção. Porque alguém vai ser suficiente para você. E no caso, a proposta da criação é que Deus é suficiente para você. É Ele quem, te faz capaz, é Ele quem te... Mas aí, o mal, eu não quero entrar na origem do mal, que eu vou me embananar todo, Entrou a serpente no jardim, Deus permitiu que essa serpente entrasse no jardim. E teve uma conversa teológica com Eva, Complicado isso. E a conversa é que, e aí? Então, vocês podem comer de tudo aqui? Não, a gente não pode comer daquele, nem tocar, Eva já começou a adicionar coisas ao que Deus falou. Ué, por que não? Deus está negando para vocês algo. Vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão ser suficientes. Eva e Adão não entenderam que a insuficiência era uma bênção de Deus. De repente, a serpente convenceu Eva de que a insuficiência era uma maldição, era um egoísmo por parte de Deus. Deus não pode ser egoísta. E provocou neles o desejo pela fruta proibida e comeram e desobedeceram. Eles foram enganados. Então, a insuficiência não foi suprida. Só que agora, por desobedecerem, eles se afastaram de Deus. Se afastaram da fonte da suficiência. Eles se tornaram miseráveis. Veja bem, o homem, depois do evento do Éden, ele se torna não só insuficiente, mas miserável. E a cura para a nossa miserabilidade está em Jesus. Ele é a provisão de Deus para suprir a nossa e curar a nossa miserabilidade. Então aí eu coloco diante de você. Talvez o seu próprio orgulho te impede de reconhecer a sua miserabilidade diante de Deus. Porque tudo vai bem. O seu carro está na garagem, a sua carteira de trabalho está assinada. Todo mês, dia 10, dia 25, dia 5, dia 15, sei lá, cai, pinga lá na sua conta. Você tem boletos? Tem, mas você consegue se organizar, tá lá, cai lá. Você está vestindo uma roupa adequada, você tem uma casa alugada, comprada, financiada, mas você mora debaixo de um teto. Você é casado ou não, mas você está no projeto, namorando, sei lá, está estudando, você tem uma formação, tem um emprego. Ué, tudo te vai bem, Mas enquanto você não resolver a questão da sua miserabilidade diante de Deus, as coisas não vão bem. Porque este homem só se percebeu miserável a partir do momento que ele estava paralítico. Porque impedia ele das outras coisas. Ele se percebeu miserável.
Então você precisa resolver a sua questão da miserabilidade diante de Deus. E é só o Senhor Jesus quem faz isso com você. Você não vai conseguir fazer isso por forças próprias, você não vai conseguir fazer isso, a sua esposa não adianta ela te amar, não adianta ter a esposa mais desejada do bairro, da cidade, a Miss, você contempla com os olhos e todo mundo contempla, né? Isso não vai preencher a miserabilidade do seu coração. Não adianta você ter o seu marido, é o galã, é o cara desejado, ele é o empresário, ele é o cara mais bem sucedido da região. Não adianta, isso não vai preencher a miserabilidade do seu coração. Então, não adianta transferir para o seu cônjuge, para sua mulher, para o seu marido, para o seu filho, seja quem for, para o seu pai, para sua mãe, as dependências, as insuficiências que você tem no seu coração, porque elas são potencializadas com a sua miserabilidade. Só Jesus pode. Só Jesus. Mas tem algumas coisas mais que esse texto nos traz, e eu acho espetacular isso. Nós somos um contexto de comunidade de fé. Nós somos a comunidade dos que creem. Nós somos uma pequena parcela do povo de Deus nessa terra. Então nós fomos inseridos aqui. Aprove a Deus me inserir a você nesta comunidade. Nós somos então um corpo, né? Nós somos um corpo orgânico, por assim dizer, de uma comunidade de fé, daqueles que creem. Como nós somos um corpo, nós precisamos sentir os demais membros deste corpo. Então, né, você está no futebol, você tropeçou lá, torceu o tornozelo, é só o tornozelo dói, estou de boa, vou dirigir, vou trabalhar, é assim? Né? Você está lá mexendo com a faca na cozinha, espeta o dedo lá, é só o dedo, não, beleza, fica aqui dedo, fica aqui até você sarar, depois a gente volta a conversar, essas coisas, é assim? Dói sua cabeça, eu tenho enxaqueca de vez em quando, está enxaqueca, está doendo. Você consegue trabalhar? Você não consegue, o corpo inteiro sofre, o corpo inteiro padece, pode ser uma unha encravada, pode ser uma alfinetada, pode ser o que for, o corpo inteiro padece. O resto do corpo, então, tem que fazer o quê? Tem que contribuir para que aquela parte do corpo sare logo e o corpo volte à sua funcionalidade completa. E é muito interessante que é numa comunidade de fé que eles estão, ainda que seja a fé judaica que eles estão aqui, Jesus está chegando, transmitindo as boas novas para ele, falando que aquele contexto de fé, aquele sistema de fé que eles creem antes, não está mais válido, ele está trazendo uma nova aliança para eles. Então aqueles 4 amigos, sem saber dessa nova aliança ainda, mas sabendo que ali existe um homem que pode tirar o nosso amigo da miserabilidade e nós vamos levá-lo, vamos colocar a miséria diante da misericórdia e ver o que acontece, porque nós amamos o nosso amigo. No mundo, nós temos amigos. E nós somos coniventes, nós somos, a palavra que eu usei, que eu esqueço, cúmplice, nós somos muitas coisas, inclusive para o mal. Mas nós somos isso para o bem? Nós somos isso para tratar as vulnerabilidades, as miserabilidades das pessoas que estão conosco? Então hoje, talvez, como todos nós somos crentes e nossa miserabilidade de certa forma está tratada, eu quero perguntar para você assim, eu tenho sido um desses amigos que cata nos varais desta maca para trazer aquele meu irmão que está acamado, está impossibilitado, ou ir buscar aquele que está equivocado na sua fé para estar de novo aqui e ouvir a pregação da palavra e ser confrontado com o Espírito Santo e ser tratado na raiz do seu problema? Eu sou um destes que cava o eirado com as minhas próprias mãos para achar um espaço para pôr a miserabilidade do meu amigo, daquela pessoa que eu amo, diante da misericórdia. E sem fazer pedidos, esperar que a própria misericórdia, vendo esse ato de fé, vendo a necessidade, a condição desse meu amigo, faça o seu milagre. Há entre nós muitos doentes, há entre nós muitos incapacitados, há entre nós muitos que não estão aqui não é porque querem, é porque não podem, estão lá sofrendo as suas mazelas espirituais, físicas, mas espirituais também, porque o seu pecado começa a se potencializar, porque agora começa a murmurar, que começa a blasfemar, que começa a
entrar ódio no seu coração, aí você tem que parar de olhar para o ódio do coração dele, da murmuração dele, porque ele não está aqui no corpo com você dioturnamente para ouvir a palavra, e você tem que amá-lo o suficiente para expô-lo à palavra. E aí? Ou a miséria dele é tão inadequada a você, é tão indecente, é tão desordeira, que você não quer se manchar com isso. O mundo está comemorando o dia da amizade. E nós estamos comemorando o dia da irmandade, em que nós podemos falar: eu sou um corpo com este, eu sou um com ele. Né? Usar o jargão do mundo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos usar para nós então, né? Ninguém solta os varais dessa cama até que ele se encontre com a misericórdia. Até que estejamos todos aqui. Juntos chegamos aqui. Um a um o Senhor nos trouxe. Juntos entraremos diante dele na glória. E se depender de nós, nenhum de nós vai se perder. A não ser aquele que não é de nós. Aí não temos o que fazer. Mas enquanto depender de mim, ele vai ser exposto à palavra tanto, que ele vai ter que declarar em alto e bom som que não quer isso. O judeu, ele tinha uma opinião sobre o pecado, né, e do sofrimento. Onde há sofrimento, o pecado é premissa, segundo o judeu. E onde ainda persiste o sofrimento, é porque o perdão não chegou plenamente. Nós não cremos assim. Há sofrimento no mundo que não é decorrente de pecado. Muito sofrimento. Mas se depender de nós, aquele que é decorrente do pecado, nós vamos expor diante do Rei da graça, do Rei da misericórdia, do Senhor dos senhores, aquele que pode perdoar pecados. E para provar que pode perdoar pecados, ele inclusive curou um paralítico. Ainda que ele não cure as paralisias deste mundo, ainda que ele não cure as enfermidades deste mundo, mas pelo menos o milagre essencial, e esse é o maior de todos, de perdoar pecados, ele vai fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença e entregamos esse tempo ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, que o nome do Senhor seja glorificado. Abençoa cada família, cada pessoa aqui, que tenha um almoço agradável. O Senhor seja suficiente a nós também na nossa refeição. Ó Deus, possamos ser gratos àquilo que o Senhor tem nos dado. Dá-nos uma tarde de descanso, uma tarde de alegre. Possamos, aqueles que podem voltar para o culto, possamos servir ao Senhor novamente, prestando-lhe culto também à noite. Mas, Senhor, provoque em nós, ó Deus, o sentimento que estes 4 tiveram. E provoque em nós também o mesmo sentimento que teve o paralítico, porque ele não se avergonhou de ser carregado numa maca, enfiado por um buraco, ó Deus, diante de uma multidão, para estar diante da misericórdia personificada. Faz isso conosco, Senhor, de novo, faz isso conosco. E nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.